Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui neste momento para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical e hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que é o tema, título da nossa lição de hoje, é Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Nós estamos estudando o livro dos Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. O livro dos Salmos, ele é muito carregado de orações e ele nos ajuda nesse quesito da oração e também no quesito da adoração a Deus, porque ali nós vemos, por se tratar de um livro poético, ele é também considerado o Inário Judaico, é um livro de cânticos e louvores, então ali nós vemos a celebração e ele serve também como base e referência, não só para a nossa didática e aprendizado, mas também para a nossa instrução quanto ao louvor e à oração, em caso aí de um momento em que nós não sabemos como orar. O livro dos Salmos ele pode ser para você um grande instrutor, um grande discipulador. Você pode auxiliar-se do livro dos Salmos nas suas orações e até mesmo repeti-las para a sua devoção, para o seu momento com Deus. A lição de hoje, com data do dia 3 de maio de 2020, faz parte da lição que nós estamos estudando nesse trimestre. E esta lição ela está sendo comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. É o pastor que está comentando esta lição de hoje. E a lição de hoje ela está focada no Salmo de número 46. Nós vamos ler aqui o texto de referência da nossa lição, mas antes do texto eu gostaria de citar o texto áureo, que é o texto ouro da lição, que está dizendo assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso ou estrofe primeira. E a verdade aplicada é aquilo que você vai aplicar na sua vida diária, aquilo que você vai tirar como lição desta lição para você colocar no seu dia a dia. Está dizendo assim: a segurança do povo de Deus não está na circunstância, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Então é importante salientar e enfatizar que a nossa segurança, ela não está em homens, nas circunstâncias, no dinheiro, naquilo que possuímos, nas influências que temos, nas amizades que nos cercam. Ela deve ser completamente depositada em Deus. As preocupações humanas, elas se divergem em muitas ramificações e nós só podemos nos sentir seguros partindo do pressuposto de que confiamos em Deus. Os Salmos 46, no nosso texto de referência, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós percebemos aqui pela leitura, que é o nosso texto de referência, ele está citado aqui, o Salmo de número 46, que é a base da nossa lição de hoje. Nós vemos que ainda que as águas rujam, nós vemos aqui, ainda que os montes se abalem. Então nós vemos aqui a palavra de Deus nos falando das possibilidades
daquilo que pode nos afligir, porque nós não estamos, pelo fato de termos nos rendido ao senhorio de Cristo e servi-lo como Senhor de nossas vidas, nós não estamos isentos das adversidades, dos problemas, das circunstâncias difíceis da vida. Nós também passaremos isso. Isso é parte da existência humana. O que faz a diferença é em quem nós estamos depositando a nossa fé, a nossa confiança, para quem nós estamos olhando quando esses momentos nos açoitam, quando circunstâncias e dissabores tomam de súbito aí a nossa caminhada na nossa vida cristã. Então é importante que nós, cristãos, absorvamos esta lição para você, nosso amigo, que está acompanhando, que está assistindo esta lição de hoje. Nós abrimos aqui a oportunidade de você render a sua vida a Cristo, não para que os seus problemas se acabem, mas para que você possa também celebrar conosco a segurança do povo de Deus, que o nosso único rochedo, a nossa única vitória, a nossa única segurança está em Jesus. Nele nós podemos confiar piamente, porque nele não há sombras de variações, não há sombra de dúvidas. O Senhor, nosso Deus, como está aqui citado na nossa lição, está conosco. Vamos aqui para o primeiro item, para o primeiro tópico da nossa lição de hoje. Nós vamos ver como é importante, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo, para essa fase que o mundo todo está atravessando aí, dessa pandemia, né? Que nós permaneçamos aí em oração, tendo aí todos os cuidados que têm sido dados, todas as orientações que têm sido dadas aí, para que possamos atravessar esta fase e não permitir que esses medos, que é normal sentir medo, mas que isso venha sucumbir à nossa fé. No primeiro tópico, no primeiro item, no primeiro ponto da nossa lição de hoje aqui, está dizendo aqui a ação do Senhor e a fragilidade humana. Eu gostaria de colocar para você um texto que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Nós vamos ver que quando Jesus ele está trazendo-nos uma instrução a respeito daquele que ouve a palavra e pratica, nós vemos aqui no versículo 25, que está escrito assim, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. O versículo 27 é a mesma situação, para atitudes diferentes. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou, e grande foi a sua ruína. Nós vemos dois versículos aqui muito semelhantes, muito parecidos, mas com um final diferente. Porque aqui o texto ele está fazendo menção daquele que ouve a palavra de Deus e as pratica. Ele é semelhante a uma casa que foi construída na rocha e a outra sob a areia. Mas o que eu quero trazer de lição para nosso aprendizado aqui, pertinente ao assunto da nossa lição, é sobre esta rocha. Nós percebemos que para as duas situações, veio a chuva, veio as enchentes, os ventos sopraram, bateu com violência, veio as tempestades, os momentos adversos da vida, as dores circunstanciais da vida aí. E a diferença é que uma casa ela estava fundamentada, firmada, alicerçada sobre a rocha. Aqui que está a confiança do povo de Deus. Nós vemos aí nos Salmos 46, que é o salmo base da lição que nós estamos estudando hoje, que há um artigo aqui definido. Deus isso é um artigo definido, refúgio e fortaleza, e também socorro bem presente na angústia. Então é isso que a lição de hoje está trazendo para nós, firmados na rocha. Essa rocha se chama Jesus, e é nele que nós estamos fundamentados, e é nele que nós nos sentimos seguros. Não é que não temos medo,
Não é que não sentimos muitas das vezes soltos na vida. Às vezes parece que isso vai nos afundar. Tudo que acontece à nossa volta, muitas das vezes parece que vai sufocar. Mas por causa de Jesus, nós sentimos paz no meio das adversidades e das tempestades da vida. Porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente nas adversidades. Então, o primeiro subponto aí, o subitem da nossa lição, está dizendo a respeito do refúgio. Nós poderíamos aqui, num exemplo muito simples, para entender o que é esse refúgio aí, suponhamos que você está um dia andando na rua e de repente o tempo se fecha, começa a soprar um vento aí, começa a chover. O que você faz? Você procura um lugar para abrigar-se. Isso é chamado de refúgio. Você está procurando um refúgio porque está chovendo, você não vai se molhar, então você procura um lugar aí para se acolher. Isto seria um exemplo bem simples aí do que seria um refúgio. É claro que aqui nós estamos tratando de uma conotação muito diferente, né, da chuva, mas só para a gente facilitar aí o entendimento dos nossos alunos, das pessoas amigas que estão conosco aí, nos acompanhando nesta lição. E o texto também vai sugerir aqui que Deus é a nossa fortaleza. Agora, uma fortaleza, ela é construída para ser um lugar impenetrável pelos exércitos inimigos. Uma fortaleza, geralmente, ela é construída em uma situação de guerra, e ela é projetada, planejada para resistir bombardeios, ela é projetada para resistir penetração inimiga, ela é todo um projeto feito aí, que poderíamos aí até colocar como uma casa, um lugar inabalável, por exemplo. Então a fortaleza, ela vai um pouco além de ser apenas um abrigo. Mas o que o texto está sugerindo para nós é que Deus, ele é, num momento em que estamos passando aí por uma fina chuva, que está soprando um leve vento, como também nos momentos aí que as adversidades elas se tornam ácidas e tóxicas contra as nossas vidas. Deus estará lá para ser também a nossa fortaleza, né? Assim como a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, seria para os passos diários de cada dia, como também luz para o nosso caminho, que se trata das nossas projeções futuras, né? Então nós poderíamos aí fazer uma pequena comparação também quanto a isso. Seguindo com a nossa lição, nós vemos aí que Deus também é o socorro bem presente na angústia. Queridos, no momento de angústia, é o momento que nós mais buscamos um ombro amigo, alguém para nos dar um abraço, uma palavra, alguém para nos auxiliar, alguém para nos mostrar uma saída, alguém para nos ajudar a solucionar um problema. Porque na angústia, que é um sentimento aqui que a lição está trazendo para nós aqui, que é o mesmo que dizer, né, da raiz original aqui, dificuldade, aperto, aflição. É um momento, por exemplo, que alguém da sua família cai doente, é um momento que você chega no seu local de trabalho, o seu patrão te chama no escritório e te dá o aviso prévio e te dispensa dali da sua jornada diária de trabalho, é um momento que você lida quando você faz a última porção de arroz dentro da sua casa e você já não tem para o próximo dia ou para a próxima refeição. É um momento muito difícil. Então a angústia, ela traz para nós aí essa sensação de uma condição muito complicada na nossa vida diária. E Deus é esse socorro. O que é o socorro? É aquele momento que você grita e Ele ouve, né? Apesar que nós, muitas das vezes, nós procuramos Deus apenas como quando suscita esses momentos, e deveria ser ao contrário, nós precisamos estar constantemente buscando ao Senhor, orando em todo tempo, né? Seja nos momentos alegres, nos momentos adversos, mas no geral, na maioria das vezes, nós vemos aí que a sociedade, ela clama por Deus apenas quando vem esses momentos de angústia, mas Ele estará lá. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele está conosco em todos os momentos, nas mais adversas situações. Quando você está alegre, você pode cantar.
quando você pode contar as maravilhas e os feitos de Deus, e também quando você está vivendo uma situação muito difícil da sua vida, Deus, Ele é este socorro. Nós estamos vivendo um tempo onde se apregou aí um evangelho um tanto quanto hedonista, que isenta-nos de dor, é uma busca pelo prazer, é como se a vida não tivesse problema, mas na verdade nós temos problemas e dificuldades. Não adianta aqui a chamada confissão positiva, que foi importada dos Estados Unidos aí em meados dos anos 80, que você simplesmente coloca Deus como seu funcionário, você determina e Deus faz, e não funciona dessa forma. Deus muitas das vezes Ele vai permitir você passar por uma circunstância diversa, para moldar a sua fé, moldar o seu caráter, para que possa trabalhar na sua vida, no seu coração, para que Ele possa te sondar, para ver o que é verdade, o que é mentira, qual é o escuro do seu coração, a âncora da sua fé. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 4, ele faz uma citação no versículo 16 que eu acho extraordinária. Ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo é a única pessoa que eu vejo que ele não deveria usar essa expressão, porque ele passou muita situação difícil, muitas adversidades. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi esquecido, ele foi chicoteado, Paulo foi abandonado, e ele diz leve e momentânea tribulação. Você pode ler na sua Bíblia aí, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo 16. O que Paulo está dizendo é que na caminhada cristã nós vamos passar por açoites, nós vamos ter perdas no caminho, nós vamos passar por situações chatas, mas o que o texto está sugerindo para nós da nossa lição de hoje é descansar no Senhor, depositar a sua fé em Deus, porque Ele, verdadeiramente, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Seguindo com a nossa lição, no tópico de número 2 aí, a completa confiança no agir de Deus. Nós vemos que na vida nós vamos passar por muitos ainda. Nós vemos aqui na lição de hoje, ainda que as águas rugem, ainda que os montes se abalam. E nós vemos também lá no Salmo de número 23, o versículo 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Nós vemos que a vida é cercada desse ainda. São circunstâncias, a gente não controla isso. Vai haver situações na jornada cristã, antes da coroação da nossa militância, que nós vamos passar por momentos assim. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. O vale da sombra é muito pior, como diz o pastor Alain Brizotti em uma de suas mensagens. Ele diz que se fosse o vale da morte, a gente caía lá e morria e estava tudo certo. Mas é o vale da sombra da morte. Aqui fica aquela preocupação, aquela inquietação, o que vai acontecer, como será, por onde nós estamos andando, o que estamos fazendo, o que pode acontecer naquele momento. Nós, como acontece com muitas pessoas, sai de manhã para o trabalho e não sabe se volta. Caminhos de sombra de morte. Mas o que nos consola é a sequência do versículo 4, ou da estrofe de número 4, lá no Salmo de número 23. Nós vemos que não temerei mal algum, ou não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quem que está comigo? O Senhor. Ele é pastor, Ele é socorro, Ele é refúgio, Ele é o nosso pastor que nos provê todos os dias, nas mais tenras preocupações, nas situações de maiores dificuldades. Aí nós vemos que o Senhor, Ele se fará presente na nossa vida aí. Seguindo aí com a nossa lição, nós vamos ver aqui no subponto de número 2 aí, o 2.2, falando a respeito da cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. É claro que o salmista aqui, ele está fazendo uma comparação, ele está usando aqui a Jerusalém terrena, e nós sabemos que quando Jesus ele estabelece a nova aliança, nós vemos aqui que os escritores do Novo Testamento, eles enfatizam a Jerusalém que é de cima.
a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, nós vamos ver essa citação. E nós vamos ver também que a esperança de que a nossa cidade está no céu. Então, a nossa esperança de que a nossa cidade, a Nova Jerusalém, ela está nos céus. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. E também nós vemos que ela é futura, que ela é a Nova Jerusalém, como está citada também no livro das Revelações, o livro do Apocalipse. Então, aqui nós vemos o salmista fazendo uma referência a respeito da cidade de Deus. Como nós estamos aqui lidando com a lição que nos traz aí a segurança do povo de Deus, eu quero ler aqui o Salmo de número 25, o versículo 2, na versão King James, ele está dizendo assim, ó, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. Na sequência, o verso 3, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Então nós vemos aqui uma comparação a respeito da cidade de Jerusalém aqui, que, como diz ali no versículo 4 aqui da nossa leitura, faz essa citação dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E nós vemos que assim como os montes, qual o monte que a Bíblia está dizendo aqui? O monte Sião. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo. Toda a cidade é cercada por montes, rochas. Então nós vemos aqui, o salmista ele está fazendo uma comparação dessa tranquilidade de estar cercada por essas montanhas. Ali são citados vários nomes de vários montes, inclusive o Monte Sião, e nós vemos aqui que traz uma sensação de proteção, uma sensação de segurança. É isso que o texto está sugerindo para nós. Nós sabemos que a Jerusalém terrena não tem nenhum rio que corre no meio dela. O que o salmista Davi está aqui trazendo para nós é o chamado uso de uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação. Então nós vemos aqui que não se trata de um rio físico, mas de uma metáfora que está trazendo uma relação com o contínuo derramar das bênçãos divinas que sustentam, que fortalecem os crentes e que transformam a cidade de Deus num jardim tão aprazível e tão desejado quanto era o jardim do Éden. Então nós vemos aqui o texto fazendo uso das linguagens figuradas para trazer para nós aí esta lição tão importante de poder aí confiar tranquilamente que o Senhor está à nossa volta cuidando, guardando as nossas vidas, e tudo que vier a acontecer, Deus permitiu. Tudo que vier a acontecer está sob os cuidados de Deus. Tudo que ocorrer na nossa vida está dentro do conhecimento de Deus. E se Deus permitiu, é porque algum propósito Deus tem com as nossas vidas. Nós vamos seguir aí com a nossa lição, já adentrando aqui no ponto de número 3, ou no item de número 3 da nossa lição, nós vamos ver aqui uma relação importante em inspirações. Nós vamos ver aqui que o Salmos 46, ele tem uma comparação com o 47 e também com o 48. Ou seja, o que isso quer dizer para nós? Que há uma correlação de assuntos. Assim como poderíamos comparar aqui, por exemplo, o Salmo 23, que é o Salmo do Pastor, nós poderíamos aqui, para um entendimento de figuras de linguagem, o Salmo 22 seria a sexta-feira da crucificação, um dia difícil, um dia de abandono. O Salmos 23 seria o sábado do descanso.
E o domingo seria o Salmo de número 24, que seria o domingo da ressurreição. Então, são assuntos que se comparam, que se entrelaçam entre si, formando aí todo um completo. E o mesmo acontece aqui com os Salmos 46, o 47 e o 48. O Salmo 47, por exemplo, nós vemos aí como título Deus, o Rei de toda a terra. Os povos batem palmas, aclamai a Deus com voz de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, inspira reverência. Ele é o grande Rei sobre a terra. O que está passando para nós? Deus está no controle. Às vezes a gente, por ser humanos, mesmo sabendo disso, a gente muitas das vezes fracassa, porque é natural a gente lutar com as forças do braço. E eu ouvi, não me recordo quem escreveu esta frase, mas eu ouvi uma citação tempos atrás, que a geração dos dias atuais, ela usa mais os braços do que o joelho. Se não me falha a memória, foi o pastor Billy Graham. E nós vemos que nós precisaríamos aqui usar menos os nossos braços e mais os nossos joelhos. Se nós voltarmos para o texto aonde fala da mulher do fluxo de sangue lá nos evangelhos, nós vamos ver que uma parte do texto diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, buscando a sua cura. Quando ela chegou numa situação que não tinha mais recursos, não tinha mais para onde recorrer, a força do seu braço havia se acabado, o seu dinheiro, os seus recursos haviam se esgotado, então ela vai até onde Jesus está e toca na orla das suas vestes. Percebe-se que ela lutou com as próprias forças até a última circunstância. Quando se esvaíram todos os seus recursos, então ela recorre a Jesus. E é aqui que é a falha de muita gente. Nós precisamos nutrir uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de devoção, leitura da palavra. Querido, para de assistir às mídias, que às vezes chafurdam, enche a sua mente de coisas que te trazem tristeza, preocupação, que te enche de angústia, que te enche de inquietações, e comece a nutrir a sua alma com aquilo que te enche de esperança. A palavra de Deus. Não gaste tempo, não gaste dinheiro usando as suas próprias forças. Se ampare, se escore no braço forte de Jesus. Toca nas orlas das suas vestes hoje. Procura a ajuda de Deus, porque Deus vai preparar pessoas, Deus vai preparar lugares, Deus vai abrir portas, Deus vai preparar situações para te ajudar a resolver as dificuldades que você tem atravessado na sua vida. Nós vemos aqui uma comparação também com o Salmo 48, falando a respeito da cidade de Deus, da cidade que louva. No versículo 4 do Salmo de número 46 aí, a gente por força do hábito, a gente acaba aí dizendo versículos, mas nós já estudamos aí na primeira lição que por se tratar de ser um livro poético, o livro dos Salmos ele é dito números e também estrofes ou versos, mas é uma força da expressão, a gente acaba usando aí versículos aí, os irmãos nos compreendam e nos perdoem. Então nós vemos aqui, seguindo com a nossa lição, o Salmo de número 48, falando aí a respeito da cidade de Jerusalém. Nós vemos aqui que está citando que Deus grande é o nosso Deus e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Então nós vemos aqui a colocação do salmista falando a respeito de Jerusalém. Nós aguardamos a nova Jerusalém que se instaurará na terra, que se estabelecerá junto ao governo de Jesus. Seguindo com a nossa lição aí, já para nós fazermos aí o fechamento, eu gostaria de trazer aqui a citação, a leitura da conclusão da nossa lição, e nós vamos ver aqui que aprendemos na presente lição que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso, sabemos que no final a vitória é de Deus e seu povo.
Eu quero ler com você aqui para nós fecharmos a lição de hoje, livro das Revelações, livro do Apocalipse, o capítulo de número 21, versículo de número 4, está escrito assim, ó, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Somente lá nós teremos aí um Deus que vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Aqui nós vamos ver, vamos vivenciar, nós veremos dias difíceis que nos açoitam, que nos afligem. Aqui nós vamos viver dias de morte, pranto, lamento, dores parturiantes na nossa alma. Nós vamos viver as situações adversas. Nós vamos ser açoitados pelos inimigos. Nós vamos passar por situações de vales tristes. Mas há uma certeza aqui, uma promessa que a palavra de Deus está nos fazendo. Deus limpará. Ele está com letra maiúscula aqui no versículo. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É assim que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Porque muito em breve tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. Muito em breve nós vamos viver uma situação melhor, porque nós estaremos com Ele. Permaneça firme na presença de Deus. Nós estamos, diríamos aqui, pelos olhos da fé, já poderíamos ver as luzes da cidade acesa. Que Deus continue te fortalecendo, te agraciando, e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa abençoar e descansar os nossos corações, alcançar a nossa família, abençoar a tua igreja, o teu povo, derramar sobre nós a tua graça. Que o Senhor possa descansar os nossos corações nos teus braços de amor, Pai. Alcança os governos da nossa nação. Abençoa, Senhor, todas as famílias. Fica conosco, Pai. É o pedido do nosso coração, em nome de Jesus. Deus os abençoe.